Se você abriu, abra Jeremias capítulo 29. Você não tem a Bíblia, você pode acompanhar a leitura no nosso telão. Diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém à Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque temos o privilégio, a liberdade de poder ler com liberdade esse texto e pedimos que, na medida em que lemos, o teu Espírito opere. Abre o nosso entendimento, cura a nossa cegueira, tira qualquer surdez, ou rompe qualquer surdez ou coceira nos nossos ouvidos essa manhã, para que possamos ouvir a tua voz e, na medida em que entendemos o texto e entendemos aquilo que tu queres, sejamos transformados. Que a tua boa mão esteja sobre nós, nele nós oramos. Amém. A teologia cristã, ela fala para nós que lá na criação, lá no jardim, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Deus ele deu ao homem e ao primeiro homem e à primeira mulher mandamentos ou mandatos de tudo aquilo que Deus queria que o homem, a humanidade, que queria que a humanidade fizesse, de tudo aquilo. Esses três elementos são os elementos que mais resumem a vontade de Deus, resumem aquilo que Deus espera da humanidade. Isso nós chamamos de mandatos criacionais. Isso é um conceito muito difundido. O tema hoje não é sobre isso, mas eu quero rapidamente esclarecer para vocês quais são esses mandatos criacionais, essas ordens, esses mandamentos que Deus deu a Adão e Eva e assim deu a toda a humanidade. Esses mandatos não são para os crentes, esses mandatos são para todos os homens. O primeiro deles é o mandato espiritual. Deus criou o homem e a mulher e convidou o homem e a mulher para viver em comunhão com Ele. Viver em obediência e em plena comunhão com Deus. Fomos criados por Deus para andar com Deus e vivermos em comunhão com Deus. O texto lá de Gênesis, no capítulo 3, ele diz para nós que Deus, ele descia toda tarde, quando soprava a brisa do dia, Deus encerrava o dia junto com os seus filhos Adão e Eva ali no jardim, porque fundamentalmente, meus irmãos, nós fomos criados para encontrar Deus no final do dia. É por isso que quando a gente não encontra Deus no final do dia, a vida, ela se torna seca. Nós vivemos um vazio existencial profundo. Quando nós não vivemos e não encontramos com o nosso Criador, quando sopra a brisa do dia, acredite, vamos viver uma vida absolutamente despropositada, sem qualquer sentido e significado, porque estamos ferindo justamente esse convite de Deus para viver
em comunhão com Ele. O segundo mandamento que Deus deu, o segundo mandato que Deus deu à humanidade, foi um mandato chamado social. Deus chama Adão e Eva, Ele constitui a primeira família, Ele diz: sejam fecundos e multipliquem-se. Produzam sociedade, vivam em comunidade. Deus queria que a sua imagem fosse espalhada por toda a terra, e Deus queria que o homem vivesse sobre a terra em termos comunitários, em termos sociais. Família, por exemplo, ela é uma instituição divina que Deus estabeleceu justamente para que nós pudéssemos nos movimentar sobre a terra e nos constituir sobre a terra em termos comunitários e sociais. É por isso que a solidão muito nos fere. É por isso que a solidão muito nos machuca. Porque na mesma medida em que nós somos criados por Deus para viver na presença de Deus, nós fomos também criados por Deus para viver em sociedade, viver em comunidade. Porque o Deus dos cristãos é um Deus que é uma comunidade. Deus não está em comunidade. Deus é uma comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele então ordena ao primeiro homem: viva, desenvolva a sociedade, desenvolva a comunidade, viva, espalhe a minha imagem sobre a terra, sejam fecundos e multipliquem-se. Aí está o âmago do chamado mandato social. E finalmente, que é o mais importante para nós hoje, Deus deu um mandato, uma ordem, um mandato de cultura ou um mandato cultural. O mandato espiritual, fomos convidados por Deus lá no jardim para andar na presença dele. Um mandato social, fomos convidados por Deus para nos espalhar sobre a terra e constituirmos sociedade e vida comunitária. E o mandato cultural. Deus colocou o homem no jardim, isso você vê lá em Gênesis no capítulo 2, no versículo 15, você vai ver que Deus chama o homem e fala assim: eu quero que você esteja aí no jardim, e eu quero que você guarde o jardim, cultive o jardim. E é muito interessante essa metáfora de cultivar o jardim, de ser jardineiro, porque Deus está dizendo: eu estou dando a criação a você, e o seu papel, como é de um jardineiro, é de fazer com que este jardim seja o melhor que ele possa ser. É seu papel, homem, desenvolver a criação. É seu papel produzir. Produzir tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é verdadeiro. É papel do homem, da humanidade, desenvolver a criação em todos os sentidos. Então, ao contrário do que muita gente acha, o cristianismo prega uma ideia clara de desenvolvimento. Somos muitas vezes acusados de obscurantistas, de negacionistas. É verdade que existe muito cristão obscurantista e negacionista, mas é porque não entendeu o cristianismo de fato. Porque desde as origens, Deus está nos chamando para desenvolvermos tecnologia, desenvolvermos a ciência, desenvolvermos, enfim, a criação e tornar ela o melhor que ela pode ser. Deus está sendo servido quando um médico, ele desenvolve tecnologia que vai, enfim, produzir o bem-estar e a saúde de muita gente. Deus está sendo honrado quando um artista produz, enfim, cultura de vida. Deus está sendo honrado quando trabalhamos sobre esse mundo, produzindo aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Não serve ao Senhor somente aquele que está aqui na igreja, que fala do púlpito, ou que dá folheto na porta, ou que toca na banda, ou que eventualmente serve em alguma área dos ministérios institucionais da igreja. Não. A partir do mandato cultural, nós descobrimos que serve ao Senhor todo aquele que está engajado com o mundo produzindo cultura. Temos muitos professores e pedagogos e pedagogas aqui na nossa igreja. E aí outro dia eu estava conversando com uma irmã que chegou para mim e falou assim: pastor, eu gosto de ensinar, mas eu passo segunda a sexta-feira ensinando lá na minha escola, aí eu fico meio com preguiça de ensinar no domingo também. Então eu prefiro descansar. Eu falei: mas quem disse que você não está servindo de segunda a sexta-feira lá na tua escola? Servindo ao Senhor.
Você está formando gente. Você está transmitindo conhecimento. Você está trabalhando com a verdade. Deus está sendo servido. Deus se faz servido quando nós, seres humanos, nós produzimos, desenvolvemos a criação. É por isso que precisamos de cristãos, enfim, servindo ao Senhor em todas as áreas. Desde a área do saber, na educação, quer seja ela de fundamental, ou seja ela de alto nível. Precisamos de gente no mundo do direito, gente no mundo da tecnologia, gente no mundo da saúde, produzindo, porque Deus está se fazendo honrado e servido na medida em que nós estamos produzindo desenvolvimento. Este é o mandato cultural. Agora, é verdade, meus irmãos, que o mundo foi maculado pelo pecado. E por causa disso, porque nós somos pecadores e a nossa natureza ela é inclinada para o mal depois que o homem ele desobedeceu a Deus. Então, por causa disso, nós não produzimos só aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Também nós produzimos aquilo que é mal, aquilo que é feio e aquilo que é mentiroso. É por isso que nós temos sobre o mundo gente como Johann Sebastian Bach, né? Que é um modelo de cultura, um modelo de gente que faz o que é esteticamente belo, que eleva a alma das pessoas por meio da sua arte. E você tem a Anitta, né? Que produz uma arte da sacanagem. É por isso que nós temos tecnologia que serve para a vida e tecnologia que serve para a morte. Nós temos cultura da verdade e a cultura de fake news. Porque o mundo foi maculado, o homem foi maculado pelo pecado. Então, infelizmente, o nosso ímpeto criacional, criativo, não cria só coisa boa, só coisa bela, só coisa verdadeira. Muitas vezes de dentro de nós sai também aquilo que é mal, sai de nós também aquilo que é feio e sai de nós também aquilo que é mentiroso. Por causa disso, meus irmãos, Deus chama o povo de Deus para a tarefa de arquitetura cultural. Num ambiente quebrado, de culturas malditas, de culturas, enfim, sendo produzidas do que é mal, feio e mentiroso, Deus chama o seu povo para ser um povo que produz cultura de vida num mundo de morte. Um povo que faz a chamada arquitetura cultural. E o melhor jeito de explicar a chamada arquitetura cultural que eu tenho para você é da seguinte maneira. O IBGE de 2010, se você pegar lá, bater no Google, IBGE 2010, você vai descobrir que lá em 2010, ou seja, 14 anos atrás, nós tínhamos no nosso país mais ou menos 200 milhões de habitantes, e desses 200 milhões, 40 milhões se diziam evangélicos, ou professavam fé no cristianismo evangélico. 40 milhões, eu estou desconsiderando até a tradição católica ou outras formas de cristianismo. Só os evangélicos, 40 milhões de evangélicos no Brasil em 2014. Naquele mesmo IBGE, 3 milhões de brasileiros se identificaram como simpatizantes ou participantes da chamada cultura LGBTQIA+. Eu nem sei falar isso daí, porque toda hora mudam as letras, né? Então eu não sei como é que se refere a isso. Mas fique tranquilo, não estou aqui para falar mal do movimento LGBTQIA+. 3 milhões de brasileiros se identificaram a partir desse movimento. 14 anos se passaram. Hoje, à noite, você vai ligar o Fantástico e a cultura que você vai consumir, a verdade que você vai consumir, é a cultura que foi fomentada e arquitetada por 3 milhões de brasileiros, que 200 milhões consomem. Os seus filhos, quando eles vão para a escola para serem doutrinados, ensinados e orientados a partir da cultura que fomentou 3 milhões de brasileiros. Quando eu e você ligamos a internet em qualquer canal que seja, nós estamos sendo bombardeados com uma proposta de cultura
que vem desse grupo de 3 milhões. Em outras palavras, eu não vim falar mal do grupo do LGBT, eu vim falar bem, porque eles souberam fazer chamada arquitetura cultural no nosso país. Os seus filhos mais jovens estão indo para a faculdade e eles vão consumir a cultura que 3 milhões de brasileiros arquitetaram neste país. Isso é chamada arquitetura cultural. Nós somos 40 milhões e até mais hoje. E o máximo que a gente conseguiu foi uma tal de uma bancada evangélica. E não estou aqui para discutir política com vocês. Mas a gente é tão ruim desse negócio de chamado arquitetura cultural e a gente não compreendeu a vocação de Deus para nós, que o máximo que a gente conseguiu como evangélico foi eleger um presidente que se dizia evangélico. Quando os nossos filhos, as nossas crianças, eu e você, estamos sendo profundamente influenciados pela arquitetura cultural feita por um grupo de 3 milhões de brasileiros. Por isso, esse texto que nós acabamos de ler, ele precisa nos ensinar sobre não somente o que é arquitetura cultural, mas como fazer arquitetura cultural. E esse texto, meus irmãos, ele é extremamente importante porque eu costumo chamar esse texto de a planta baixa da chamada arquitetura cultural. Como é que eu entendo, como é que eu vou fazer a arquitetura cultural? Porque esse texto, meus irmãos, ele narra para nós uma carta, o conteúdo de uma carta que o profeta Jeremias enviou para aqueles israelitas que tinham sido exilados na Babilônia. Eu não sei se você sabe, mas no ano de 605, se você se lembra aí da sua aula de história lá no ensino médio, no ano de 605 a.C., um indivíduo chamado Nabopolassar e o seu príncipe herdeiro, um indivíduo chamado Nabucodonosor, eles tiveram uma batalha contra as forças do Egito, do Império Egípcio, ali em Carquemes, e essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Carquemes. Essa batalha marca a ascensão do Império Babilônico sobre o mundo. A partir da derrota dos egípcios, então os babilônios eles sobem no mundo como a grande potência e o grande poderio da época. E como você sabe, não muito tempo depois, os babilônicos eles foram os responsáveis por levar o povo de Israel cativo, exilado, ali da região de Israel, ali da terra de Israel, para a Babilônia. Isso aconteceu em três movimentos históricos. O primeiro movimento aconteceu em 605, o segundo aconteceu em 597 e o terceiro aconteceu em 586 a.C. E nesses movimentos de levar os israelitas para a Babilônia, nós descobrimos que a cultura de colonização, ou a chamada política de colonização dos babilônicos, ela era diferente da maioria das nações da época. As nações antigas, quando iam dominar um determinado território, um determinado local, eles chegavam com o poder da espada, matavam todo mundo e se estabeleciam sobre, enfim, o mundo. Os babilônicos não, os babilônios eles faziam isso de maneira diferente. Eles tiravam as classes pensantes, levavam para a Babilônia os formadores de opinião e as castas sociais dominantes, davam uma literalmente lavada de cérebro, propunham uma mudança cultural completa, de tal maneira que esses líderes assimilavam completamente a cultura babilônica e então devolviam esses líderes, agora completamente babilonizados, às suas terras e suas culturas. Foi justamente isso que aconteceu, por exemplo, com Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia nesse primeiro movimento de ida para a Babilônia em 605. Tentaram dar um nome novo para o Daniel. Tentaram mudar a dieta do Daniel. Tentaram mudar a visão de mundo do Daniel. Era isso que a Babilônia fazia. Em vez de chegar matando todo mundo, eles tiravam as massas pensantes, eles tiravam as classes dominantes da sociedade, os formadores de opinião, davam um curso de babilonismo lá na Babilônia e devolviam esses indivíduos para a sua terra. Isso garantia a unidade do império, isso garantia as forças econômicas operantes, isso garantia estabilidade, isso garantia absolutamente tudo que os babilônios precisavam para manter o seu domínio
sobre todas aquelas nações na antiguidade. Note que o texto, ele fala justamente isso para nós. Se você olhar no versículo 1 e versículo 2, você vai ver que Jeremias ele está escrevendo a carta para essa turma. Essa turma de casta pensante dos israelitas que foram enviados para a Babilônia. O texto diz o seguinte, este versículo 1, este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda que restavam entre os exilados. Aí ele vai dizer quem são essas pessoas. Os sacerdotes, os profetas e a todo mundo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Aí no versículo 2 ele vai continuar e vai dizer, isso aconteceu depois que o rei Joaquim, então ele levou o rei, a rainha mãe, os oficiais do palácio real. Ele não está falando da ralé, ele está falando da casta dominante. Os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, líderes civis, e até a turma da cultura, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Esse era o jeito que os babilônios tinham de dominar o mundo. Pega a casta dominante, leva para lá, dá uma aula de babilonismo e devolve para sua terra. Por que eu estou falando isso daqui? Porque de repente, meus irmãos, os judeus que foram enviados para lá, eles tiveram que lidar com uma realidade absolutamente distinta de tudo aquilo que eles tinham vivido até então. Do dia para a noite, aquele judeu que quando chegava no trabalho, encontrava todo mundo que tinha a mesma fé, encontrava todo mundo que tinha o mesmo contexto, que falava a mesma língua, de repente se pegaram vivendo num ambiente metropolitano, plural e diverso. Antes, ele ia para o trabalho e encontrava o conterrâneo dele judeu, que também professava fé em Yahweh, que sabia dizer o Shema em hebraico. Ele está lá se relacionando com gente que é parecida com ele, que fala a mesma língua que ele, que tem a mesma visão de mundo que ele, e etc. Aí, de repente, eles são exilados para um contexto plural, diverso, e vão ter que se relacionar com gente que pensa não pensa igual, gente que tem uma visão de mundo diferente, gente que tem valores distintos, tudo a ver com a nossa realidade. Jeremias está escrevendo uma carta para gente como eu e você, que quando a gente vai segunda-feira para o trabalho, a gente vai sentar nas nossas baias, né? Não sei se você ainda senta nas baias, mas tem as baias lá no trabalho, cada um tem o seu quadradinho, né? Aí do lado tem uma pessoa que é completamente diferente de você. Bem-vindo ao mundo dos exilados de Israel. Essa semana eu fui pego de ataque. Fui comprar foi no mercado, fui comprar umas coisas. Aí, de repente, assim, estou pagando a conta e etc. Aí a mocinha do caixa virou, o senhor quer uma sacola? Eu falei, sim, por favor, eu botei o negócio na sacola e tal. Aí paguei, aí na hora de ir embora, eu disse até logo, ela virou para mim e falou assim, gratiluz. Eu, oi? Né? Como é que é? Não estou por dentro dessa cultura aí. Eu estou acostumado com bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. No máximo um graça e paz no meio dos crentes, né? Aí de repente vira alguém e fala assim, gratiluz. Eu, oi? Que cultura é essa? Que idioma é esse? Né? Foi para esse mundo que Deus enviou os israelitas. Um ambiente plural, um ambiente diverso, para viver perto de gente que não tinham as mesmas convicções, a mesma visão de mundo e os mesmos valores. Agora, como é que a gente aprende a fazer arquitetura cultural? Versículo 4 diz para a gente o seguinte, ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei. Se você é daqueles que grifa na sua Bíblia, grifa esse verbo, deportei. Em outras palavras, é Deus que está dizendo para o povo, olha, o responsável por botar vocês nesse ambiente plural e diverso sou eu.
não é o Nabucodonosor, não é a política de colonização da Babilônia. Quem é o responsável último por colocar vocês no ambiente plural onde vocês estão? Sou eu. Em outras palavras, a primeira coisa que a gente precisa saber para fazer a arquitetura cultural, meus irmãos, é que Deus não está à mercê de forças sociais ou forças políticas, ou seja, forças culturais dominantes. Deus não está à mercê. Você se assenta na baia do lado de uma pessoa que não pensa nada como você pensa, pois foi Deus que te colocou lá. E a gente reclama, né? Porque normalmente quando a gente chega num ambiente assim, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, foi Deus que te colocou lá. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava reclamando para mim, pastor, é muito difícil trabalhar lá no meu emprego. Eu falei, por quê? Não, porque começaram lá umas políticas na minha empresa de integração, né, e etc. E aí eles estão usando alguns critérios malucos lá para determinar quem é que é promovido, quem não é. Não é mais agora baseado em performance, não é mais agora baseado em quem tem a habilidade necessária para o serviço, agora a sua opção sexual determina quem é promovido, quem não é. Estou pensando em sair. Falei, não, vai sair não. Mas como assim, pastor? Porque se você está nesse lugar, rodeado de gente que pensa diferente de você, num ambiente metropolitano e plural e diverso, é porque foi Deus que te colocou lá. Para de achar que todo mundo que está do teu lado tem que pensar como você, tem que ter as mesmas convicções que você, e que tem que ter as mesmas opiniões que você. Porque Deus não está à mercê das forças dominantes operantes. Deus não está à mercê da agenda do aborto que está sendo discutida, da agenda do casamento homossexual que está sendo discutido, ou de qualquer outra agenda que você queira nominar. Deus está dizendo, eu sou soberano sobre todas essas coisas, e se você está nesse contexto, é porque eu lhes coloquei aí. Eu deportei. Deus está chamando a responsabilidade para si e dizendo, sabe onde que você está sentado? Sabe onde você foi colocado? Você só está porque eu te coloquei aí. Então comece a olhar o seu lugar sobre esse mundo, especialmente na sua vida profissional, ou quando você tem que encarar muita gente que pensa para além, ou nem pensa nos termos da tradição cristã como eu e você pensamos, como uma maldição. Como algo que, ai meu Deus está me provando, Deus está me... Não. Deus te colocou onde você tem que estar, porque Ele quer te usar ali. Segundo lugar, versículo 5. Construam casas. Olha o que diz o profeta. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins, comam de seus frutos. Versículo 6, ele amplia. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Eu acho isso daqui muito interessante, meus irmãos, porque isso daqui é uma coisa que a gente precisa parar e eu preciso explicar isso daqui um pouquinho melhor para você. Porque Deus está chamando o povo e está dizendo assim, olha, vocês precisam entender uma coisa. Eu não somente coloquei vocês onde vocês estão, mas vocês precisam parar de se relacionar com a cultura de uma maneira hostil. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos dois movimentos que orientam a maneira como a gente vai se relacionar com o mundo lá fora. Ou é de hostilidade, de rivalidade, de resistência, ou é de absoluta assimilação. Então, ou a gente olha para aquele nosso par do trabalho, que é, sei lá, de uma outra religião, que a gente não concorda, aí a gente vai tratar com resistência, com rivalidade, com hostilidade. Uma relação hostil para com o mundo. Muito comum entre os crentes. Especialmente aqueles mais fundamentalistas, aqueles mais apegados, aqueles, não, porque é aquele pagão, desgraçado, lazarento, eu não quero contato. Essa é uma maneira de se relacionar com a cultura predominante. A segunda maneira é a plena absorção. É a assimilação plena. É eu me tornar um semelhante a ele. Aí já não tem mais sequer diferença, né?
entre quem eu sou como cristão e quem é esse cara aqui que está do meu lado como pagão. Assimilei totalmente. Isso é uma abordagem de assimilação, uma visão romântica. Você olha para o negócio e fala, ah, que lindo, né? Então, enquanto às vezes a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor de uma maneira hostil, de uma maneira, enfim, rival, às vezes a gente se relaciona de uma maneira romântica. Deus está dizendo, não. Não é nem com hostilidade e nem com absoluta assimilação. Vocês vão precisar ser gente que vai transformar esse lugar onde vocês estão na casa de vocês. Construam casas. Vocês vão ter que casar, ter filhos e filhas. Vocês vão construir horta, pomar para se alimentar. E deixe-me tentar explicar o que está acontecendo no contexto histórico aqui. Quando o povo foi exilado, foi levado para a Babilônia, um profeta surgiu no meio de Israel, um homem chamado Ananias. Isso está lá no capítulo 28, no capítulo anterior do texto que a gente está lendo. E esse Ananias saiu profetizando no meio do povo, dizendo assim, olha povo, não precisa se envolver, não precisa construir casa, fiquem aí nas tribos de vocês, criem aí a comunidade dos israelitas no meio da grande Babilônia, porque daqui a pouco, em 2 anos, Deus vai acabar com os babilônicos e nós vamos todos voltar para a nossa casa, para o nosso clube, para a nossa língua, para a nossa religião, para o nosso mundo monotônico em 2 anos. Não é isso que Deus tinha. Jeremias, ele já tinha cantado a bola, está lá no capítulo 25, vai passar 70 anos. Então note, eles têm um profeta que se dizia profeta do Senhor, um homem da religião deles dizendo, não, vocês vão sair daí daqui a pouco. Em segundo lugar, esse povo foi o povo que teve as suas casas confiscadas, teve os seus parentes assassinados, teve os seus bens requeridos e foram expulsos da sua terra. Que tipo de relação você acha que esse povo ia desenvolver com a cultura babilônica? Certamente de hostilidade. Eu não vou dar a mão e vou dar o braço e vou dar a destra da comunhão e vou me relacionar com gente que matou meu tio, com gente que roubou a minha casa, porque a minha casa agora lá em Israel tem um oficial babilônico que está morando lá. E eu estou aqui pastando nessa terra do exílio. Esse povo que está ouvindo esse mandamento do profeta dizendo, construam casas, deem os filhos em casamento. Eles tinham tudo para se relacionar de uma maneira hostil com a cultura. Eles tinham tudo para não querer se envolver. E meus irmãos, venhamos e convenhamos, hoje em dia nós somos assim. A gente cria os nossos guetos evangélicos. Tem gente doida por aí dizendo assim, olha, manda teu filho para a igreja, para a escola cristã, porque senão teu filho vai ser pagão. Não, escola cristã não redime ninguém, tá? Mas aí a gente cria essa nossa ideia de gueto. Tem igreja por aí já vendendo condomínio fechado de crente. Deve ser uma desgraça. A igreja arrendou o terreno, dividiu os lotes, criou lá o condomínio dos crentes, o pedacinho do céu, e vamos ver. Isso é tudo que Jeremias está dizendo contra. Isso é tudo. Jeremias, ele ia olhar para uma realidade dessa e ia falar assim, vocês são tudo maluco. Vocês não entenderam nada. Construam casas. Se envolvam. Parem de se relacionar numa perspectiva hostil. Mas o interessante, meus irmãos, é que o texto, mesmo que o texto esteja dizendo para esses israelitas se envolverem, trabalharem, produzirem, aceitarem o ambiente onde eles estão, o texto em momento nenhum diz para eles anularem a identidade
israelita deles ou espiritual deles. Em outras palavras, o que o texto está nos dizendo, que o profeta está querendo comunicar, é uma coisa que a teologia tem chamado de ser gente com dupla cidadania espiritual. Gente com dupla cidadania espiritual vai para a Babilônia, constrói casa, trabalha, tem negócio, tem sócio, paga empregada, se envolve com o mundo, mas não sem se esquecer que, apesar disso, ele continua sendo um israelita, servo do Senhor. Ele continua sendo um estrangeiro numa terra estranha. Essa semana eu tive que renovar o meu visto. E eu passei por aquele perrengue de renovar o visto porque foi uma oportunidade da minha vida que eu joguei fora. Porque eu morei 4 anos nos Estados Unidos. Se eu tivesse ficado um pouquinho mais 6 meses nos Estados Unidos, na época dos meus estudos do mestrado, eu poderia dar entrada no programa de residente permanente, né? Que é o chamado Green Card. Hoje eu me arrependo, porque agora eu tenho que ir, toda vez que vence o visto, eu tenho que ir lá no consulado, renovar o visto, etc. Passa aquela dor de cabeça. Se eu tivesse o Green Card, eu não ia ter esse problema. Mas é muito interessante que na época, quando eu fui ver esse negócio do Green Card, etc., se eu ia tirar ou se eu não ia, e etc., foi muito interessante que me veio uma expressão que aparece lá no site do Departamento de Segurança, né, dos Estados Unidos, uma expressão que qualifica isso que Jeremias está dizendo. Eles chamam os indivíduos que têm o Green Card de alien resident, o residente estrangeiro. E é mais ou menos isso que a gente precisa ter na mente quando a gente fala dessa chamada dupla cidadania espiritual. Porque o indivíduo que tem o Green Card, ele desfruta de todos os direitos que um cidadão norte-americano desfruta, em termos dos benefícios dos sistemas de seguridade social, saúde, trabalho, enfim, etc. Também tem as mesmas responsabilidades de pagar impostos e tarará, tarará. Só que ele ainda não é cidadão. Para ser cidadão, tem que pegar o passaporte, tem que virar, aí é uma outra categoria. Ele tem toda a possibilidade de se envolver com a cultura norte-americana, o indivíduo que tem o Green Card. Ele tem toda a possibilidade de fazer tudo que um americano faz. Mas ele não é um cidadão norte-americano. É isso que o profeta Jeremias está dizendo para esse povo. Vocês construam as casas. Construam os pomares. Não falei isso para o pessoal das 9 porque meu tempo estava curto. Mandar construir jardim e pomar é dizer, você vai ficar boas temporadas aí para se sustentar, porque é a cultura agropastoril. Então você planta num mês e vai colher no ano que vem. Então ele está dizendo, vai ficar um tempão aí. Faz a horta. Pode fazer que você vai ficar muito tempo aí. Pode fazer porque você vai plantar, vão ter ciclos de plantação que você vai participar. Dê os teus filhos em casamento. Mas lembrem-se, você não é um Babilônia. Você se envolve. Você trabalha. Você produz. Você está lá no teu trabalho. Você bate a meta. Mas você não é um cidadão babilônio. E isso, meus irmãos, é importantíssimo a gente entender. Porque é isso que nos preserva de assimilação cultural plena. Porque sim, vai ter umas coisas lá que os babilônios, que estão lá perto da gente no nosso trabalho, no nosso ambiente, que estão fazendo, a gente não vai fazer não. Tem alguns valores que eles vão pregar e valorizar que a gente vai dizer, ok, obrigado. Não quero. Porque é quando a gente assimila essa nossa natureza de dupla cidadania espiritual, é que é aí que a gente consegue fazer arquitetura cultural de fato. Não me esqueço de um irmão que não está mais aqui entre nós. Ele me procurou depois de a gente tanto falar desse negócio de arquitetura cultural aqui na nossa igreja.
Ele me procurou e ele falou assim: pastor, eu acho que eu estou entendendo esse negócio que você está dizendo. Eu falei: é. E eu quero dizer para você que eu acabei de ser promovido, fui promovido para cargo de diretoria no banco. Um banco importante aqui no Brasil e tal. E aí ele virou para mim e falou assim: só que eu estou comprometido como cristão em acabar com uma cultura de prostituição dentro do meu banco. Eu falei: opa, como é que é? Eu falei: porque em algumas agências, pastor, se uma menina ela quer ser promovida, ao invés de ser competente, ela tem que ser bonita e passar uma noite com algum gerente no motel. E eu estou comprometido como crente de acabar com essa cultura de prostituição dentro do meu banco. Eu lembro de levantar a mão para o céu e falar assim: entendeu em 7 anos o que nós queremos fazer com os crentes da Igreja Batista Urbana. Entendeu o que é dupla cidadania. Porque esse homem vai para a reunião dos negócios, vai bater meta também, ele vai ter, enfim, avaliação 360 para fazer, ele vai se envolver com as questões, mas chega uma hora que ele fala assim: não, isso daqui não, eu vou acabar. Isso é fazer arquitetura cultural. Onde é que Deus te colocou? Deus está querendo te usar assim. Onde é que você está? Deus está querendo te usar assim. E acredite, meus irmãos, esse tipo de serviço, ele é muito mais eficaz do que o serviço que eu presto. Eu sou religioso, gente. O meu negócio é isso daqui. A minha vida tem sido teologia. Desde os 17 anos de idade, eu estudo teologia formalmente. Em outras palavras, eu não consigo conversar com o teu gerente, eu não tenho repertório para conversar com o teu gerente. Falar sobre break-even, falar sobre gestão de negócio, ele vai começar a falar, eu vou achar que ele está falando da areia de Marte. Quem é que você acha que Deus vai usar? É interessante que a gente quer pegar o nosso gerente e trazer para ouvir o pastor Isaac. Não, ele tem que ouvir você. Porque é você que fala a língua do babilônio. É você que está construindo casa lá dentro. Só que a gente quer trazer para a igreja para ele ouvir um estrangeiro. Não. Arquitetura cultural é acabar com essa relação de hostilidade com o mundo e começar a perceber o lugar onde nós fomos colocados como oportunidade de ministério para que a gente possa se envolver, mas como um residente estrangeiro. Somos residentes estrangeiros, onde quer que nós estejamos. Em terceiro lugar, o texto fala para nós: busque a prosperidade da cidade para a qual eu deportei vocês, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Se eu não escandalizei você até agora, eu vou escandalizar agora. Sabe o que o profeta Jeremias está dizendo para esse povo? Não é a Babilônia que precisa de vocês. São vocês que precisam da Babilônia. Porque muitas vezes a gente se relaciona lá fora com essa postura de soberba, né? Somos melhores. A gente tem a verdade. A gente é moralmente mais limpinho, né? A gente vai lá para fora e a gente tem essa postura de soberba, achando que a gente que está no topo. Aí vem o profeta dizendo: não, deixa eu te falar uma coisa. É você que precisa, senhor israelita, da Babilônia, não é a Babilônia que precisa de você. Você é um exilado, cara. Você é um exilado. É você que precisa, porque a tua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Então é melhor você cooperar, é melhor você ser alguém que produz, é melhor você se envolver, porque a tua prosperidade depende da prosperidade da cidade. É você que precisa da Babilônia, não é a Babilônia que precisa de você. E você já percebeu que a gente chega em alguns lugares se achando? Vou contar um constrangimento que eu não tive tempo de contar às 9. Confessar um pecado.
Eu não sei se você lembra, mas recentemente nós fomos homenageados pela Câmara, né, dos vereadores por causa dos serviços, né, que como comunidade nós prestamos à sociedade santo-andreense. Então o título era esse, homenagem à Igreja Batista Urbana pelos serviços espirituais e sociais prestados à sociedade santo-andreense. Aí cheguei lá, né, na condição de representante da sociedade, da comunidade homenageado, me achando. Aí eu sentei para conversar com um assessor lá de um vereador, não vou citar nomes, para você não achar que eu estou querendo te influenciar. Aí eu todo gabola, sentei. Aí comecei a conversar, e vocês, não sei o quê. Não, na nossa igreja a gente faz assim, faz assado, faz não sei o quê, 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 me achando. Aí o assessor virou para mim, não, é que eu acabei de chegar de uma reunião em que a gente estava decidindo o bem-estar de 50 mil crianças santo-andreenses. Aí eu murchei e descobri que é muito mais a Igreja Batista Urbana que precisa de Santo André do que Santo André da Igreja Batista Urbana, infelizmente. Murchei, que ele virou 50 mil crianças. Eu acho que para eu pregar para 50 mil pessoas, eu tenho que subir no púlpito todo domingo do ano, para ver se bate 50 mil. Aquela pessoa que está lá fora, numa caneta, abençoa 50 mil. O profeta está dizendo, baixa a tua bola, porque é você que precisa da cidade, é você que precisa da Babilônia. É você que precisa do teu emprego. É você que precisa do teu lugar onde você está. Segura o teu rojão, porque você não é tudo isso que você acha que você é. Agora, sabe o que é interessante nesse texto, meus irmãos? É que se você traduzir a expressão, busquem que está sendo traduzido aqui na NVI por prosperidade, busquem a prosperidade, na verdade esse é um termo muito mal traduzido. Porque o que está escrito aqui em hebraico é o shalom. E aí, buscar a prosperidade é uma coisa, buscar o shalom é outra. O conceito de shalom, de paz, né, na Bíblia, ele é um conceito que às vezes a gente não compreende ele bem. Porque normalmente a gente entende o conceito de paz em termos de subtração. O que é paz? Paz é a ausência de guerra, a ausência de problema, a ausência de crise, a ausência de mulher mexendo o saco, a ausência das crianças lá perturbando. O que é paz? Sai de perto de mim. A gente fala assim, né? Sai! Ausência! Aí a gente chama isso de paz. Paz qualificamos em termos da subtração. Então, isso não tem nada a ver com o conceito bíblico de shalom. Shalom é o contrário, é a adição. Shalom é plenitude. É ser pleno apesar das crises, apesar dos problemas, apesar do caos. É possuir, pela graça de Deus, tudo que eu e você precisamos para andar sobre esse mundo de maneira piedosa. Isso é shalom, plenitude. Em outras palavras, Deus está chamando esses israelitas e está dizendo assim: vocês vão andar na Babilônia. E onde quer que vocês andem, onde quer que vocês puserem a mão, tem que chegar o shalom de Deus. Porque se esse lugar não for abençoado, vocês vão passar uns maus bocados. Se esse ambiente não tiver o repouso do shalom de Deus, é você que vai estar passando perrengue. É isso que o texto está dizendo. Agora, meus irmãos, eu acho sensacional que ele diz para a gente buscar e deve literalmente caçar o shalom. Mas note, depois ele diz o seguinte, ele diz assim, e orem ao Senhor em favor dela. E eu acho sensacional que o profeta diga, e orem ao Senhor, porque aí quando cai na dimensão da oração, a gente descobre que a arquitetura cultural não é um mero engajamento prático com o mundo, é um engajamento espiritual. Orem pela Babilônia.
foi a última vez que você dobrou os teus joelhos na tua cama e falou assim: Senhor, abençoa a empresa onde eu trabalho. Abençoa, derrama shalom. Porque aí já não é mais uma questão de pragmática. Porque de verdade, se eu tivesse parado aqui, você ia sair daqui achando que você tem que fazer, produzir, pagar conta, bater meta, isso aqui, ser cristão, etc, etc. Não, 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 não. Não é pragmatismo. É um exercício espiritual. Orem pela Babilônia. E sabe o que está acontecendo aqui? Deus está chocando o povo de Israel. Porque eu não sei se você já leu o Salmo 122. O Salmo 122, no versículo 15, ele diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém. Orem pelo shalom de Jerusalém. Só que agora Jerusalém está no chão. O Nabucodonosor transformou Jerusalém em um amontoado de ruína. Pelo que eu vou orar agora, Senhor? Ora pela Babilônia. Ora pela Babilônia. E a maneira como você vai se relacionar com a Babilônia ela é completamente diferente. Dobra os teus joelhos pedindo o favor de Deus. Onde quer que você esteja, no teu ambiente de trabalho, quando você encontra os teus parentes que não conhecem a Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, a arquitetura cultural é ser aquele que vai levar o shalom de Deus onde quer que passa. E aí, para levar o shalom, acredite, não é um movimento de pragmatismo religioso. É o fruto de um coração transformado. É o fruto de alguém que já entendeu a graça de Jesus e experimenta a graça do Senhor Jesus. Orem. Porque não é só fazer, não é só construir casa. É orar. E tudo isso, meus irmãos, absolutamente tudo isso, entra no coração, sabe como? Quando a gente se lembra do estrangeiro residente maior. Sua casa estava no céu. A sua casa. Só que ele decidiu imigrar também para um lugar onde as pessoas tinham valores diferentes dos deles. Aliás, crucificaram ele por causa dos valores diferentes que ele tinha. Tinham língua e contexto e cultura completamente diferente da dele. E ele veio semeando vida e shalom no lugar de permanência estrangeira que ele estava. Simplesmente para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Simplesmente para que eu e você pudéssemos desfrutar de relação com Deus. O nosso estrangeiro residente maior, Jesus, ele nos ensina a andar sobre a Babilônia. Fazer da Babilônia a nossa casa. Mas não assimilar inteiramente a Babilônia. Pelo contrário, andar sobre a Babilônia, levando shalom. Porque somos nós muito mais abençoados quando há shalom sobre a Babilônia. Eu não sei como é que você chega aqui, eu não sei como é que você se percebe na vontade de Deus para você, dos planos que Deus tem para você. Eu vou dizer para você, não importa onde você esteja ou o que você faça, não importa nenhum movimento do que diz respeito à sua profissão ou qualquer coisa, das suas relações, o que você precisa sair daqui sabendo é que Deus te chama para ser um arquiteto de cultura. E ser um arquiteto de cultura significa ser um pequeno Cristo, estrangeiro residente nesse mundo, construindo jardim e levando shalom. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Teu Espírito. Obrigado por Tua graça. Pai, a gente é hostil, a gente é romântico em relação à cultura ao nosso redor. Mas, Pai, a gente, no final das contas, precisa lembrar da nossa dupla cidadania espiritual. E no final das contas, a gente precisa ser humilhados
nos lembrando que a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor, com a cultura ao nosso redor, de maneira servil, diaconal, espiritual. Pai, faz de nós agentes de Shalom. Shalom em nossas casas, com nossos cônjuges e filhos. Shalom nos nossos ambientes de trabalho. Shalom com as relações que nós desenvolvemos, na maneira como nos relacionamos com esse mundo, onde quer que chegarmos, que haja operação do Teu Espírito de tal maneira que a gente encontre e seja promotor de Shalom. Nós somos gratos por Jesus. Nós oramos assim no nome dele. Amém.